Pessoas lá, era bastante gente na escavação do local. Às vezes a gente fazia mutirão, vinha as pessoas, às vezes, mas só que as pessoas vinham, chegavam, algumas pessoas que vinham para ajudar, alguns arribavam logo cedo, como o Valério, Davi aí uma vez. Do bom. Do bom, sei lá. Aí ele deu umas 3 cavadas lá e disse, rapaz, isso aqui não está certo, eu não vou sair fora. Aí teve alguns testes com algumas pessoas, mas a perna forte aí, que não congregava aqui, que não era isso daqui, era o irmão Fernando, lá da Veneza. O irmão Fernando era que ajudava nós bastante Braço lá forte. para ajudar para fazer massa, que a massa a gente fazia debaixo da jandirobeira, porque lá não tinha de botar material, tá entendendo? O material tudo ficava lá na frente da casa de Ailton, ali onde é a casa Ali em cima lá. era lá que ficava, a areia, a barro, era tijolo, era tudo ficava lá. Cimento, ficava tudo lá dentro, porque a gente ainda estava. A gente estava de posse da chave. A chave era com a gente lá, sabe? Que a gente arrumou lá para poder se congregar, nós tivemos que arrumar, estava caindo tudo. Estava desmantelado. Retelhemos, fizemos tudo para a gente poder. Passemos uma tinta para poder organizar. Irmão. Aí, daí para frente, isso foi que aconteceu, né? Aconteceu. E aí, que horas tem aí? É 3h44. Deixa eu lhe fazer uma... E aí eu quero que o senhor conte aquele testemunho aí da sua mãe, que sua mãe estava enferma aí, sem andar. Testemunha bonito. Mamãe, esse Guilhermina, minha irmã, aí ela veio passar o dia com mamãe, porque aí minha irmã, que morava com ela, e as filhas dela, tinham arranjado o marido, estava em Catu, que é a Aldinha. Aí morava aqui os filhos dela, 3, eram dois adolescentes e a menina que era Letícia. Letícia. Morava com ela lá, morava elas 4. Morava aqui no lá. Letícia que eu vi dizer mesmo. E eu já estava morando aqui, aí esse Guilhermina veio passar um dia que ela estava ruim, que ela aleijou. Problema de artrose. Ficou problema de artrose, aí ficou com as pernas que não fechavam, não abria, as pernas dela. Joelho torto. Joelho, tudo. Torto. Era mesmo que um período ela andou de muleta. Depois aleijou mesmo que ela não andou mais de muleta. Ela, para ver se arrastar dentro de casa, era assim, se arrastando assim. De 4, né? Dificuldade. Aí quando foi um dia eu estava aqui em casa, eu estava aqui, Guilhermina estava lá. Aí Guilhermina estava lá no fundo da rede lá, cantando hino e fazendo lá, orando também, né? Isso. Aí eu estava aqui orando, aqui em casa, quando a menina chegou. Que era para mim correndo lá, Letícia veio correndo, tio Pedro, venha por senhor lá em casa, que esse vovô tá, eu acho que o vovô tá morrendo. Quer Guilherme nos dizer para o senhor lá, presta orar por ela, que eu acho que o vovô tá morrendo. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, na verdade ela estava mesmo numa situação mesmo que eu disse para a Guilherme, minha irmã, estou aqui no caso aqui, só Deus pode resolver essa causa, porque na verdade o negócio aqui não está fácil. Aí nós vamos orar. E quando nós estávamos orando, e aí eu vi, mais ou menos no meio de oração aí, eu vi quando ela assim começou a abrir os olhos e começou a fazer aquele gesto. Ela começou a fazer aquele gesto e dizendo assim, olha, eu estava fazendo uma viagem, mas aí me mandaram voltar. Interrompido. Eu tive que voltar. E aí aquilo ali deu uma alegria tão grande, porque a gente viu que aí ela começou a falar. Isso. Aí eu disse assim, mãe, a senhora aceita Jesus como salvador da sua vida? Ela disse que sim. Aí nós oremos por ela nesse momento, para ela aceitar Jesus. E quando nós terminamos de fazer a oração para ela aceitar Jesus, aí ela estava assim como que estivesse assim anestesiada. Aí ela foi e falando já com a gente, nós deitada na rede, aí ela disse assim, ela foi esticando as pernas e disse assim, olha, até as minhas pernas assim amoleceram. Aí Deus tinha trabalhado. E aí ela desceu da rede, tá entendendo? Jesus fez a obra, ficou curada para todo o serviço, porque nessa época não se tinha água encanada, se carregava água do poço, e ela tinha muita planta.
E ela enchia água, era nos baldes para molhar a planta, que era para... Fiz a obra por completo, Jesus. Só se visse, era daqui, era de outro posto, lá da Tabuqueira. E era longe, não era só que era pouco. Aí, nessas alturas, os meus irmãos, só quem era crente, na época era só eu, Guilhermina, e até Raimundo estava afastado. Dizendo que ele foi passando, que foi embora, que ele foi trabalhar no Caeté, por lá ele se afastou das pessoas, o senhor não se segurou mais. E aí, quando chegou ao ouvido dos outros, de Mercedes foi a última que aceitou. A se converter. Exatamente. Aí ficou Antônio, Manuel, aí eles souberam da notícia, né? Do E milagre. vieram do milagre e vieram para ver. Aí fizemos um culto de ações de graça com toda a família e tudo. Um voto. Aí eles, uns aceitaram logo Jesus lá em São Luís, outros por onde estavam, e Antônio era o mais perro, Mais duro de coração. mais duro. Aí isso que ele fez um pedido, ele pediu a Deus que ele, se Jesus estava com os crentes, e agora ele tinha certeza que ele queria vir aceitar Jesus, queria aceitar Jesus aqui na Veneza, porque esse testemunho foi antes da igreja, Isso, antes de fazer a igreja, porque o senhor está me perguntando sobre a respeito do testemunho. Isso. Aí ele queria vir na igreja, de noite ele sonhou, que ele veio para o culto, e na hora que o pastor fez o apelo, ele foi, e eu fui de um lado e Guilhermina do outro. E isto aconteceu no dia que ele veio, que foi para o culto. Quando o pastor fez o apelo, que eu não me lembro quem é o pastor, que ele foi, na hora que ele foi, aí foi eu e foi Guilherme, de um lado e outro. Aí ele aceitou a Jesus até hoje, né? Permanece, segurou, graças a Deus. segurou. Só quem não vive hoje na nossa família, quem vive afastado foi Raimundo, que foi o primeiro, que Dos vive irmãos. nesse outro, e Francisco, é que vive, não se segura. Mercedes aceitou já por último, né? Sobre o testemunho da irmã Maria Coimbra, professora não. Isso. Nós estava aqui em casa, mais ou menos umas 10h30, por aí assim, Já tarde da à noite. noite, quando o irmão Nezico chegou mais preto da irmã Maria Moraes. Isso é bonito aí também. Aí a gente foi me convidando que tia Maria, ela disse assim, mamãe, irmão Nezico disse, mamãe quer lhe ver. E aí, eu fui, mas ele não me dizia o que era, qual era o problema. Aí eu saí com ele. Ele ia mais na frente, e Preto ia bem no meio, e eu ia mais atrás. Aí que eu perguntei para Preto. Eu digo, irmão Preto, me diga o que é que está acontecendo. Aí ele foi e disse assim, é que tia Maria que está passando mal, porque Maria Cunha era tia, todo mundo chamava o outro mais velho na época de Isso. Aí nós fomos, quando nós chegamos lá, na casa dela, de Maria Coimbra, que era de Faustina ali hoje, na frente de Na Concreto, praça lá. chegamos lá, estava cheio de gente, a igreja, aí a família dela, era tanto do carro, lá no só serviço como estava, muita gente, lá mesmo a família toda, aí ela... Preocupado. Porque já tinha orado, você tá entendendo? Já tinha feito isso tudo. Aí estava a irmã Madalena, aí estava a casa cheia mesmo, naquele desespero, e a irmã Celi, com aquele soro de nebulização que bota, Se ela dizer mais. e ela só arquejando, só mesmo naquela Agonia. agonia. Aí quando eu cheguei, a irmã Vitorinha disse assim, irmão Pedro, agora é a sua vez. Vamos orar por ela. E quando eu disse assim, quando nós começamos a oração, aí Deus usava a irmã, e quando ela se alegrava, ela cantava hinos e línguas, mistério. E eu já sabendo disso, que já tinha muito tempo já que convivia com ela, uma pessoa que me ajudou muito na minha vida espiritual, era com quem eu conversava, era com essas pessoas mais idosas, que me davam conselho. E aí, nós começamos a orar. Aí muita gente chegou, o quarto estava cheio. Aí quando nós começamos a orar por ela, e eu disse, Senhor,
eu quero que tu me confirme a cura da irmã Maria, se tu usa ela para cantar o hino no mistério agora. E nessa hora que eu disse assim, eu vi quando a irmã Madalena disparou em línguas estranhas. A alegria dela chegou, quando aquela alegria chegou e tomou, porque ela disse que ela teve uma visão, que ela viu quando a glória de Deus chegou, aquele resplandecendo, aquela resplendor de luz, chegou e tomou ela. A rede tomou de ponta a ponta. Aí na hora que aconteceu aquilo, ela se alegrou. Ela se alegrou e começou a glorificar a Deus em língua. E quando, antes de nós acabar, ela já estava cantando. Cantando o hino já em línguas estranhas. Ela já tinha feito a obra. Isso. Aí Jesus curou ela no mesmo momento. No mesmo momento. Aí passado um período, só para o senhor ter a confirmação. Aí veio um missionário, que hoje é pastor Sidraque, que trabalhava lá, que veio para ser missionário num centro grande, moreno. E ele nunca tinha vindo aqui, em Veneza. Ele veio e ficou sendo missionário lá no centro grande, mas da Assembleia de Deus, do sonho. Aí ele veio pregar um dia na Veneza. Quando ele chegou na Veneza de noite para pregar, Deus usa ele. Deus usou ele e disse assim, olha, esse Deus, eu não sei se ele disse Deus, se disse assim, Jesus fechou 2 sepulturas, 2 irmãs aqui, que iam partir para o Senhor. E Jesus fechou a sepultura delas, trazendo de volta. Que tinha sido a irmã Maria Coimbra e a irmã Lucimeiro, que eu falei para vocês, no período que ela estava. Então, foi confirmado, você está entendendo? As curas. E teve, porque se a gente for contar Tudo. realmente, Não vai dar tempo. vai levar muito tempo. Então foi muito. Quero só contar mais um que aconteceu aqui, do Tarcísio, meu filho. Quero fazer uma pergunta para o senhor também. Tá. Tarcísio, meu filho, estava pequeno, estava começando a andar, e estava dando naquela época aquela tal de cólera. Que matava ouvi falar e o menino muito. vomitava tudo até Morrer. E nós estávamos em festa na Veneza. Na Veneza fazia 3 dias de festa. Diz que é. E era matava 2, 3 bois, não sei quantos porcos, era só serviço. Eu me mudava praticamente para lá, para ficar ajudando na época. E assim estava. E o menino meu estava doente. Em casa eu tinha passado o dia quando foi de tarde, eu vinha que era para me voltar para o culto com ela e a irmã Zulede ali. Quando eu cheguei, a casa ali era piso de barro. Aí só se visse como estava, de tanto vômito. E ela raspava para ficar. E quando eu cheguei, eu olhei para aquela situação que era para mim voltar. A irmã Zulede me disse assim, esse irmão Pedrinho, só tem que ir no Nato Campo. Lá no Burro, porque era onde a gente comprava as medicações na época. Para essas coisas era com ele. Aí eu fiquei assim tão agoniado, porque eu digo, rapaz, precisava, o dia todo trabalhando lá na festa da festa, ainda ter que ir pro Burgo agora. A distância todinha. Aí mamãe chegou depressa aqui, mamãe chegou depressa, meu filho, se tu não cuidar desse menino, esse menino não vai aguentar. Não vai aguentar. Aí eu disse assim, então eu vou já no Google para me comprar remédio para esse menino. Aí eu passei, eu garrei aqui no dinheiro e saí depressa. Quando eu chego na casa de irmã Zulede, ali, aí ela disse que o mozinho tinha tido o mesmo problema na época. Com o remédio de Nonato Campo, ele tinha melhorado. Aí eu desci, ela disse assim, passa lá, talvez até que Rosana ainda tenha desse remédio. Aí eu fui. Digo para você, quando eu vou chegando bem na porta da igreja, ali da igreja católica, aqui da igreja católica, aqui, que olho para baixo, eu vejo Rosana lá na beira da estrada, lá na frente da casa dela, conversando com outra pessoa. Parece que quando eu cheguei mesmo, parece que quando eu cheguei aqui em cima, parece que algo fez assim, barrou assim, onde é que tu vai? Aí disse assim, cadê o... Aquela voz falou assim, cadê o Deus que tu serve? Isso, Eu parei e fiquei assim. Aí eu voltei. Quando eu cheguei na casa de irmã vezes, ela disse assim, meu filho, irmão Pedrinho, o senhor voltou. Eu digo, não, eu não vou, irmão, eu não vou.
eu vou orar por ele. Aí eu cheguei em casa, peguei ele, sentei assim, ó, bem aqui, e orei por ele. Pelo meninozinho meu. Tava andando. Orei por ele. Quando eu acabei de orar, aí o menino já estava melhor, já estava bom, já tinha feito a obra. Aí quando ele se botar, bota todo dia comer para mim. Quando ela começou a botar comer para mim, ele ficou aqui no meu colo. Aí era uma na minha boca, outra na dele. Uma na minha boca, outra na dele. Tá entendendo? Aí, nessas alturas, a mamãe pensou que eu tinha ido para Canonato. Aí ela chegou. Quando ela chegou e disse assim, aí Pedro, tu não foi para comprar o remédio para o menino? Eu digo, não mamãe, Jesus já curou o menino. Ela disse, que curou? Olha assim, que ela não curou, eu disse, tá aí, ó. Aí o menino Aí tá a criança. curado, graças a Deus está curado. E aí foi um milagre que Da Deus paz de fez na Jesus. mesma hora. Tá entendendo? Então, isso aí foi muito, não foi só esse. Uma vez eu vim de noite com ela aqui, ó, nós fomos para o culto. Do filho de irmã Concha, Pedro. Depois eu digo, depois do filho de irmão Costa, nós fomos para o culto lá na casa de Raimundo Canguelo, Lá no lá no Riachão. Ruvaz, na época ele passou um período No Ruvaz. no Ruvaz. Aí tinha uns irmãos que vieram daí, não sei se era de Imperatriz, que vieram aí. Eu sei que tinha um pregador aí que ele era matador de gente, esse cara. Era aleijado só de levar bala. Aí depois Jesus salvou ele. Aí ele trazia pregador, trazia cantor. E nós fomos lá nesse dia, nesse culto, lá na casa de Raimundo Canguelo, lá no Ruvaz. Aí tudo bem, viemos para casa quando foi de noite, nós chegamos em casa, não sei se jantemos, se dormimos. Um pouquinho, quando eu me despertei, foi por ela dizer assim, Pedro, me acorde que eu vou morrer. Aí a irmã aqui. Ela foi. Me acorde que eu vou morrer, que eu olhei, ela estava branquinha. Branquinha. Eu não sei se foi queda de pressão, se eu sei que foi uma situação difícil. Aí eu só sei dizer uma coisa, que a gente só fez orar. Aí ela botou 2 golfadas, E voltou tudo aí normal. voltou normalzinho, Jesus curou E ela, Jesus não fez, né? fez muita maravilha. E do filho do irmão Côncio, eu estava com o corral, Do Zequias. do Ezequias, era bem pequenininho de braço. Quando eu cheguei no corral, mais ou menos acho que de 12 para 1 hora ou 2 horas, foi assim que eu não me lembro. Aí quando eu me deitei, irmão Reco chegou aqui me chamando, chorando, que era para mim ir lá onde o filho dele, porque ele sabia que chegava não achava mais o menino vivo, porque dentro da boca da noite que ele estava lá lutando com esse menino, o menino já daquela situação mesmo Pra morrer. para morrer. Delicada. Era aquele problema de convulsão dessas coisas que dava. E aí eu disse, pois não, meu irmão, nós vamos já. Aí fomos, chegamos lá. Eu não tenho lembrança se ele estava no braço da avó, de Mamãe Maria da Paz, ou se era no de Irmã Côncio. Não media a Da distância. mãe. Estavam todos dois sentados na cama. Você está entendendo? Mamãe Maria da Paz, meu Chiquinho já estava sentado aqui em cima da pedra, lá de fora. Nessa casa que está lá agora sem Eu sei, ninguém. a outra lá. Aí nós chegamos, nós entramos. E nós oramos pela criança. Quando nós acabamos de orar, antes de nós terminar de orar, o menino saiu. Eu não sei se foi do braço de Irmã Maria da Paz e passou para o braço da irmã dele. Já curado, Já feito milagre, feito não, um Pedro. milagre. Que desde a boca da noite que eles estavam lá nessa luta e nessa hora Jesus operou um milagre na vida dessa criança. E ele ficou curado, que nunca mais sentiu esse. Então tu ficou curado. Meu Pedro, a minha pergunta para o senhor é sobre o William. Me conta também uma história que ele renasceu, nasceu de novo, ele ressuscitou. Foi. Me conta como foi isso aí para nós aqui. O de irmão William, eu não tenho muita. Mas ele falou que foi o que eu orei. Falou que o senhor curou. Eu não tenho muita lembrança, porque foi muita coisa, muito milagre. Eu sei que ele estava ruim mesmo, e nós oremos por ele e Jesus curou ele na mesma hora. Você está entendendo? Ele conta isso aí. E outra vez foi a irmã
mulher de Leão, que estava em casa com uma dor de cabeça muito forte, forte, ela estava quase, ela disse que ela tinha que ficar doida, de sair tá de dentro de doida, casa né? quando morava naquela casa da frente do irmão Fernando. Lá era junto lá com. Parece que nessa época ela ainda não estava nem ela não era nem casada com o Leão. Fernando. Não. Tá não. Aí nós descemos lá e chamaram, disseram que ela estava passando mal. E nós viemos. Quando nós chegamos lá, ela estava com uma toalha aqui enrolada com tanta coisa na cabeça, aqueles mapas, aquelas coisas para AVC. Aí nós oramos por ela. Ela disse que parece que passaram foi assim a mão. Eita, pai. Você está entendendo? Quando passou, foi embora a dor, ela ficou maravilhada, curada aqui. Só se você disser agradecendo a Deus Pelo que recebeu. pelo né? que recebeu. Então, Não tá dentro, não. Tá dentro. foi muita, eu vou lhe dizer que foi Ela veio contar a história muito muito milagre mesmo. Deus A mãe operou. dele andava de moleta. A mãe dele pedorou e Jesus. Foi assim, foi que Eu foi. conheci a mãe dele, Maricó.